Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, te larguei, velho. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Vem aí, nem mais nem menos, com o insuperável Marino Boeira. Nem mais, nem menos. Hoje nós vamos falar sobre um caso assombroso de como é possível construir uma imagem, não de uma pessoa, mas de um país, construir uma imagem extremamente positiva desse país, transformá-lo num guardião da democracia mundial, num campeão da liberdade, num país das oportunidades, no grande país ocidental. E vamos ver depois que não é bem assim, né? Que essa imagem é uma imagem construída que não corresponde exatamente à formação desse país. Nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América. Os americanos gostam de se dizer só americanos, né? Mas nós todos somos americanos, do sul, do centro, do norte. Eles assumiram para eles nessa categoria, né, de americanos, né? Então nós vamos falar sobre um país construído com muitas guerras, genocídios, chantagens e muito sangue derramado dos outros, né? Não deles, deles muito menos. Essa história, a história de um país construído dessa forma, mas que foi transformado num modelo de democracia, de oportunidades, de objeto de desejo para milhões de pessoas no mundo inteiro, começa a ser contado no século XVIII, quando aqueles peregrinos puritanos ingleses se deslocaram para a Nova Terra, né? Deslocaram-se para fundar as famosas 13 colônias, né? Que deram origem aos Estados Unidos da América. Era comum isso, né, numa época de perseguições religiosas, de falta de oportunidades no continente europeu, a busca dessas oportunidades no Novo Mundo, né? Os portugueses vieram para o Brasil, os espanhóis para o restante da América, os ingleses, principalmente os ingleses, foram para os Estados Unidos, eram chamados puritanos, né?
grupos de formação religiosa, né, muito forte, que se sentiram deslocados, né, sem oportunidades na Inglaterra. Nos Estados Unidos, eles formaram as 13 colônias, né, que deram origem aos Estados Unidos. Alguns nomes dessas colônias lembram a sua origem, Nova York, a antiga Nova York, New Jersey, né, New Hampshire, cidades, estados, colônias, que guardavam o nome originais ingleses, né. Essas 13 colônias, né, que deram origem aos Estados Unidos, que, a rigor, se não tivesse havido essas guerras, não tivesse havido essas conquistas, não tivesse havido a chantagem para a compra de novos territórios, seriam originalmente os Estados Unidos da América, né? Rhode Island, New Hampshire, Massachusetts, Nova York, Connecticut, New Jersey, Pensilvânia, Delaware, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. Por essas 13 colônias, né, que começaram a construção dos Estados Unidos da América, ali que deu início a esse processo, né. Obviamente, né, quer dizer, esses colonos que lá chegaram desenvolveram um trabalho magnífico, né, um trabalho extraordinário de ocupação das terras, de transformação de regiões inóspitas em regiões agrícolas, mas foram também expandindo-se pelo resto da América, principalmente no século XIX, no século seguinte, né? E essa conquista do restante do continente norte-americano, que deu origem ao novo e ao moderno, ao atual Estados Unidos da América, foi sendo construído por processos diferentes. Dos ingleses, os americanos, as colônias americanas, através de uma negociação, conseguiram o que hoje formam os estados do Alabama, Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana, Mississippi, Illinois, Wisconsin. Que negociação era essa? Que tipo de negociação? Obviamente, era muito mais difícil para os ingleses, separados do continente americano pelo oceano, impor a sua vontade nessas regiões, quer dizer. Então, foi mais fácil para os ingleses negociar com os americanos uma forma de compensação financeira que permitisse os ingleses usufruir de alguma maneira alguma vantagem nesse processo. Quer dizer, essas antigas possessões inglesas não tinham habitantes ingleses, quer dizer, eram regiões que foram sendo conquistadas, desbravadas, e que os ingleses entregaram, vamos dizer, aos americanos. As outras formas que os americanos usaram no século XIX para formar a sua base territorial, que hoje existe ainda, foi através de compras. Quando se fala assim, bom, os Estados Unidos compraram a região da Louisiana, da França, onde hoje figuram estados, né, com a própria Louisiana, a Indiana, Tennessee, né, Ohio. Essa compra é o tipo da compra assim, do mais forte oferece algum dinheiro ao mais fraco, diz, olha, você vende ou, do contrário, a gente toma posse, né? Então, era muito difícil, né, quase impossível, a França, né, manter seus territórios na América usando a força, né? Tiveram que ceder, os americanos venderam, então, essa região da Louisiana, né? Posteriormente, também através de compra e também através de uma pressão armada, né? Uma pressão uma possibilidade de uma luta armada, conquistaram a Flórida. A Flórida era originalmente uma região espanhola, né? Como toda aquela região da Centro-América e até o início da Norte-América eram regiões de dominação espanholas. Todas as ilhas, todo o continente da América Central, né, eram regiões espanholas. Então, a Flórida foi vendida aos americanos. Restava aos Estados Unidos, né, para a conformação da sua aparência geográfica atual,
a conquista da importante região que viria depois a ser extremamente importante, que corresponde hoje ao Texas, ao Arizona, a Baixa Califórnia, né? Essa região era mexicana, né? Essa região pertencia ao México. Em 1845, né? 1845, após o movimento separatista do Texas, né? O Texas se tornou independente do México, né? Obviamente financiado pelos Estados Unidos, mas com a aparência de um movimento de separar uma província do México para formar-se um novo país, né? Quando o Texas se separou do México, o México não aceitou essa separação, né? E tentou impor-se o seu domínio sobre aquela região que tradicionalmente era uma região mexicana e que veio se revelar depois uma grande fonte de petróleo, né, para os Estados Unidos. Não era à toa, né, que o Texas era extremamente importante para a economia americana. Então, após a libertação, ou vamos dizer assim, a separação dessa região do Texas do México, os Estados Unidos entraram em guerra contra o México, em defesa do Texas, e aproveitaram para anexar também a Califórnia, a Baixa Califórnia, a Arizona, né? Transformando-as em regiões norte-americanas. Hoje, obviamente, são das regiões mais ricas dos Estados Unidos, da Califórnia, principalmente, né? Essas regiões originalmente pertenciam ao México, né? Essa guerra de 45 a 47, né? No seu final, significou a perda de quase 50% do território mexicano. Quase 50% do território mexicano foi perdido. E essa região que passou para os Estados Unidos representa hoje 25% da totalidade geográfica, totalidade das terras americanas. Quer dizer, foi uma guerra extremamente nefasta para os mexicanos e profundamente favorável para os Estados Unidos. Os mexicanos costumam dizer, né, que o problema do México é que está muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos, né? Então, o fim da metade do século passado representou um corte extraordinário, né, nas possibilidades econômicas do México, né, e um acréscimo imenso para os Estados Unidos. Então, a conformação geográfica dos Estados Unidos estava mais ou menos formada através das 13 colônias iniciais, os negócios com a Inglaterra, com a França, com a Espanha e mais adiante, né, com a luta armada contra o México e a anexação de uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos. A outra conquista americana se dará depois também através de negociações, através de compra do Alasca, né, que é um território além da continuidade geográfica dos Estados Unidos, quer dizer, ficava o Canadá pelo meio, né? Lá naquela ponta, uma região importante no acesso àqueles mares gelados do norte, na época do czar russo, os Estados Unidos compraram o Alasca, né? E hoje é um estado americano. Restava para os Estados Unidos, vamos dizer, para os colonos, para os brancos americanos, o oeste, né, bravio dos Estados Unidos. E aí que a história nos é contada aqui no Brasil, não é contada no mundo inteiro, de uma maneira que não foi a maneira de que realmente aconteceu. O que nós sabemos da conquista do oeste? As diligências, os cowboys, os mocinhos desbravando aquelas regiões inóspitas, né, enfrentando aqueles índios selvagens. Os índios eram mostrados pelo cinema americano durante muito tempo, né, como selvagens, né, os Cheyennes, os Sioux, os Apaches, né, grupos que resistiam à civilização, grupos que cortavam a cabeça, faziam escalpos, né, dos colonos, né, e os intrépidos generais Custer, intrépidos soldados americanos, estavam lá para proteger aquela marcha, né, civilizatória para o oeste. Isso nos foi contado na literatura, nos foi contado principalmente pelo cinema americano, né, que criou inclusive um tipo de filme, né, o filme do cowboy, né, o filme do faroeste, né, que eram, quer dizer, para nós aqui na América, se transformaram, aqui na América do Sul, se transformaram também em heróis, né, quer dizer,
aqueles grandes atores de Hollywood, John Wayne, Randolph Scott e outros, né, mostravam, né, interpretavam aqueles cavaleiros andantes, né, que se apossaram das terras onde viviam índios incapazes, né, de entender os valores da civilização. Só que a história não é bem assim, né? Quer dizer, os índios tinham uma civilização, como aqui na América do Sul, os incas também, que era a civilização deles, né? E que foi destruída, né? Quando as chamadas guerras indígenas começaram nos Estados Unidos, haviam 20 milhões de índios americanos, né? 2.000 línguas, né? Diferentes, né? Gente, quer dizer, eram agrupações humanas com suas tradições, os seus valores, a sua organização social, etc. Obviamente, numa situação de atraso em relação aos brancos do outro lado do oceano, mas de qualquer maneira eram pessoas que tinham a sua própria vida e elas foram dizimadas, né? Hoje se coloca ao lado do Holocausto, dos judeus na Segunda Guerra, dos turcos, né, na região de conflitos também, como genocídio americano, né? Quer dizer, de 20 milhões de índios, sobraram 2 milhões no final dessas lutas, né? E com esse avanço, com essa tomada das regiões do oeste americano, se completou a organização geográfica dos Estados Unidos. Esse país, né, se consolidou internamente para permitir posteriormente se envolver em questões internacionais a partir desse tipo de política, né? Política de guerra, política de assédio, política de compra, política de chantagem econômica, né? O último estado americano a se incorporar, o último estado a se incorporar aos Estados Unidos, a última região fora dos Estados Unidos a se incorporar à geografia americana é o estado do Havaí, né? Onde também se viu claramente, quer dizer, o que significou a política expansionista americana. Hoje, se você fala no Havaí, você pensa em surf, pensa, né, na guerra, né, no bombardeio dos japoneses, né, em Pearl Harbor, né? Mas qual é a verdadeira história do Havaí? Por que o Havaí, que era uma ilha no meio do Pacífico, habitada por polinésios, né? Por que o Havaí, de repente, se transforma num estado americano? Ele é o estado número 50, né? O estado na ordem de 50 dos Estados Unidos, 50º estado americano, né? O Havaí, como todas aquelas regiões da Polinésia, viviam populações num tipo de vida que nós hoje pensaríamos assim, quase românticos, né? Viviam da sua atividade agrícola, de colheita de frutas, era um estado muito próximo do natural, né? E o que o Havaí começou a significar para os americanos a partir do fim do século passado, né? A partir do século retrasado, né? A partir dos finais dos anos 90, do século XIX. O Havaí significava para os americanos, de certa forma, uma colônia de férias, né? Aqueles rapazes havaianos haviam criado uma modalidade de divertimento muito interessante, que era o surf, né? Eles construíam as suas pranchas de madeira, com material que dispunham na sua terra, e avançavam para dentro do mar. Então, o Havaí era a colônia de férias para os americanos, né? Que podiam fugir do seu clima frio, né? Para um lugar paradisíaco, né? E um detalhe interessante, o Havaí era uma monarquia, ao contrário das outras ilhas, né, da Polinésia. O Havaí era uma ilha governada por uma monarquia, e o mais interessante, que o último monarca havaiano era uma mulher, né, uma rainha, né? Então, a partir do final do século XIX, né, os americanos começaram a usar o Havaí primeiro como
uma colônia de férias, e posteriormente por interesses econômicos, né? Usando a religião, usando os missionários americanos, teoricamente com a função de converter os havaianos para o cristianismo, se apossaram, né, de boas partes das terras do Havaí, né? Por quê? Porque dispunham de condições econômicas melhores, dispunham de mais tecnologia, e transformaram aquelas parreirais, aqueles pomares, né, naturais dos havaianos, em grandes plantações de açúcar, né? Usando, né, a mecanização, que já era mais avançada nos Estados Unidos, criaram as famosas plantations, né, grandes plantações de açúcar, como fizeram depois em Cuba também, né, com a vantagem de que no Havaí eles exportavam, ou levavam ainda para os Estados Unidos, sem custos alfandegários, sem impostos, né? Então, para esses colonos brancos americanos, formaram uma casta dentro do Havaí, né? Formaram um grupo, né, privilegiado, um grupo que, através do racismo, através da sua dominação pela cor, pelos conhecimentos que tinham e pela força material, se transformaram os donos do Havaí, né? E em determinado momento, já nesse século XX, extinguiram a monarquia e transformaram o Havaí numa república, obviamente, tendo como dirigentes, como presidente, como chefes, esses brancos, filhos, né, dos antigos missionários brancos americanos, né? Em determinado momento, como o Pacífico se transformou para os Estados Unidos numa questão militar crucial, né, pela presença dos japoneses, que era a grande potência oriental da época, né, que os japoneses pretendiam ir avançar sobre aquela região do Pacífico. Então, para os Estados Unidos, o Havaí se transformou numa grande base militar da Marinha Americana, né? Foi lá que, quer dizer, que os americanos formaram uma base naval, né? Uma base que lhes permitia ter acesso àquelas ilhas do Pacífico, as Filipinas, onde os americanos dominaram muito tempo, se impuseram, né, militarmente, né, afastando os espanhóis daquela região, e se confrontavam, quer dizer, a preparação para a Segunda Guerra Mundial no Pacífico se faz através do início de um confronto, né, armado com o Japão, quer dizer, era a grande potência. O Japão havia vencido a guerra contra a Rússia e se transformava na grande potência do Pacífico, né? A grande potência, após a Primeira Guerra Mundial, principalmente, o Japão se tornava o grande inimigo dos Estados Unidos pela dominação daquela região. Não é à toa, né, que uma das causas, vamos dizer, do famoso bombardeio de Pearl Harbor pelos japoneses foi a tentativa americana de estrangular a economia japonesa através do corte de fornecimento de petróleo para os japoneses, né? De levar os militares japoneses a uma situação de ou enfrenta os Estados Unidos ou aceita se transformar numa potência de segundo grau, né? Mas essa é uma questão que vem depois, né? Nesse momento, os americanos transformam primeiro o Havaí numa base militar, numa base naval, posteriormente num território americano, e agora, depois, no século XX, depois de 1950, se transformam num novo Estado americano, né, no 50º Estado americano. É engraçado, né, lembrar que o penúltimo presidente americano, Barack Obama, era natural do Havaí, né? Sendo do Havaí, filho de um negro queniano e de uma havaiana, né? Então, com o Havaí, os Estados Unidos completam essa formação desse enorme país, né? Dessa enorme potência, construído a ferro, fogo, sangue, compra, né? E depois que se transforma, que cria essa grande unidade nacional, completada mais adiante, né, com a anexação do Porto Rico, os Estados Unidos passam a ser a grande potência que estabelece as normas de conduta,
para o restante da América, né? Não só o restante da América, o mundo inteiro. Quer dizer, os Estados Unidos vão intervir na questão do Iraque, vão intervir na questão dos Balcãs, vão intervir na questão da Alemanha, enfim. Quer dizer, a presença americana se transforma, né, numa presença mundial, liderando o grande projeto imperialista do mundo, né? Nós aqui na América sabemos bem como isso ocorreu, né? Os americanos interviram diretamente, né, através de suas forças militares em Cuba, interviram na Nicarágua usando a bandeira da OEA, né? Isso, de outras maneiras, politicamente ou diplomaticamente, mas sempre com ameaça de força, na questão do Panamá, né? Panamá, para a formação do canal, que os americanos assumiram que eles iam fazer, eles separaram essa região, né? Panamá, apoiaram a separação do Panamá da Colômbia, né? Quer dizer, aquela era uma região colombiana que se separou para permitir que os Estados Unidos construíssem, né, o canal ligando o Pacífico ao Atlântico, né? Então, essas intervenções dos Estados Unidos na América, amparados, né, pela doutrina Monroe, né, de James Monroe, o presidente americano, de que a América era dos americanos, só não disse que era dos americanos do Norte, né? América para os americanos. Transformou os Estados Unidos, como já tinha dito, né, na grande potência, na grande nação do Ocidente. Agora, o que chama a nossa atenção, e isso está dentro do espírito aqui do nosso programa, é como essa nação que explorou e sangrou outros países, né, que aniquilou civilizações, como no caso da civilização indígena, né, nos próprios Estados Unidos, que separou, no caso do Havaí, os nativos para construir um Estado nas mãos dos brancos, que interviu militarmente em outras regiões, escravizando e humilhando os grupos nacionais. Como esse país consegue, né, ter essa imagem de um país líder da democracia, do país da liberdade, né? Quer dizer, na entrada do porto de Nova York está lá a Estátua da Liberdade, né? Aqui no Rio Grande do Sul agora tem um sujeito que tenta distribuir estátuas da liberdade pelo resto do estado, né? Como já fez em outros lugares do país, né? Então é uma liberdade de pernas curtas, né? Uma liberdade que não é exatamente essa, né? Quer dizer, o que é os Estados Unidos é o exemplo mais frisante, mais marcante de um país construído a ferro e fogo, a sangue e sangue dos outros, né? É assim, mas todos os países, de certa forma, seguiram esse caminho. Pouco, né? Alguns sim, né? Nós mesmo aqui no Brasil, apesar dos portugueses, né, terem nos dado um país mais ou menos estruturado como é hoje, também tivemos exemplos disso, né? Aqui, bem próximo aqui de nós, aqui do Rio Grande do Sul, está aí a colônia do Sacramento, né? A 100 quilômetros de Montevidéu, na frente de Buenos Aires, que era um forte português, né? Que durante muito tempo os portugueses mantiveram a ferro e fogo também ali, né? Contra os espanhóis, né? Que só se tornou independente, só se tornou livre dos portugueses, depois dos brasileiros, quando o Uruguai fez sua independência, né, em 1828, se torna parte de um país independente, no caso do Uruguai. Outro caso extremamente frisante, extremamente claro, de como uma potência imperialista age sobre outra, é o caso da Bolívia, né, em relação tanto ao Brasil como em relação ao Chile, né? A Bolívia era um dos países maiores aqui da América e foi perdendo, né? Foi perdendo partes do seu território por uma ação imperialista, né? No caso do Chile, né? Através do apoio, né, da Inglaterra. Quer dizer, a Bolívia dominava aquela região alta onde tem as minas de cobre do Atacama. Era aquela região boliviana explorada por mineradoras inglesas, né? Que quando a Bolívia tentou cobrar impostos dela, resolveu apoiar uma reivindicação chilena, né? E aquela região acabou saindo da Bolívia para se tornar região chilena, como outras partes do litoral, né, boliviano e peruano também, né? Arica era peruana, né?
porque o Peru se aliou à Bolívia na guerra contra o Chile, a Guerra do Pacífico, né? E o Chile, armado pela Inglaterra, assumiu boa parte, né, do hoje continente norte do Chile, né, que pertencia uma parte ao continente, da parte marítima ao Peru, e a parte, vamos dizer, dos Andes, da parte alta, a Bolívia, né? Essa parte toda acabou chilena, né? Então, a Bolívia perdeu essa parte para o Chile, perdeu uma parte para o Paraguai na Guerra do Chaco, e perdeu isso que nos interessa para o Brasil, né? Também se armou em relação à Bolívia uma trama. Primeiro, um grupo de... Porque aquela era uma região que tinha da borracha, né? Possibilidade de ter borracha, a região do Acre, né? O Acre, né? Um gaúcho aqui, Plácido de Castro, né? Que é nome de rua hoje aqui em Porto Alegre, né? Comandou uma expedição para libertar o Acre da Bolívia, né? E ele teve sucesso nessa operação, mas quando ele completou essa libertação, o governo brasileiro assumiu a Bolívia, né? Assumiu o Acre, né? Aquela parte passou a ser o Brasil. O Brasil, em troca, construiu uma ferrovia, a ferrovia Madeira-Mamoré, né? Para compensar a Bolívia da perda do Acre, né? Então, também o Brasil, militarmente, se apossou de território que, a rigor, não lhe pertencia, né? Que pertencia originalmente à Bolívia. Apesar dessa América, né, essa América Latina ter sido recortada e dividida mais de uma vez, né? Quer dizer, a ideia do Simão Bolívar de uma América espanhola única, liberta e livre dos espanhóis, nunca se concretizou, né? Quer dizer, acabou se dividido em dezenas de países, né? Ou em vários países, nem todos tão fortes como seria um país único, né? Que seria o contraponto do Brasil, né? Quer dizer, seria a América espanhola, a América do Sul espanhola de um lado e a América do Sul portuguesa de outro, né? Mas, enfim, isso é passado, é história, né? Mas não é importante que a gente registre, né? Que a história, a mesma história, ela é contada, sempre, alguém já disse isso mais de uma vez, né, que a história é contada pelos vencedores, né, e a história de todos esses países também nem sempre a versão verdadeira que é passada, né? A história está sempre sendo reconstruída no sentido de ser reinterpretada. A história americana dos Estados Unidos da América do Norte, contada pelo cinema americano, principalmente pelo cinema, basicamente pelo cinema americano, é uma história que não é totalmente verdadeira, ou melhor, é quase nada verdadeira. Quer dizer, a verdadeira história americana, da história dos Estados Unidos da América do Norte, é dos pioneiros, né, que construíram, a partir de 13 colônias, um grande país, mas depois disso, a história de guerras, de extrema violência, né, como no caso contra os mexicanos, e também no caso, e fundamentalmente, porque esses eram os verdadeiros americanos, né, contra os índios nativos dos Estados Unidos. Na próxima semana a gente voltará com nem mais, nem menos.